Shalom, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Meu povo, antes de tudo, né, já quero assim, deixar esclarecido pra vocês, tá? Tá com saudade de mim de ver a gente. Pois é, gente, eu ainda uso, tá, meu véu. Só que a lace, gente, é pra mim ir em determinados tipos de lugares. Vamos supor, uma festa, usar no meu dia a dia, dependendo do lugar que eu for. Porque tem lugares, gente, que eu não posso entrar de véu, eu não vou entrar de véu. O véu eu uso mais pra oração, eu uso mais. Enfim, né? Vocês entendem, né? Vocês me entendem. Eu amo, gente. Eu amo usar meu véu. Olha o barulho que hoje é jogo do Brasil, né? Jogo do Brasil, então, assim, é buzina, é cachorro latino. Mas glória a Deus. Bom, meus irmãos, eu queria falar pra vocês, né? Na verdade, mostrar pra vocês que a sobrinha do meu esposo, ela teve uma visão. E eu vou deixar pra vocês o áudio que ela me mandou assim que ela teve a visão, tá? E eu vou deixar pra vocês. Madame, bom dia. Tô acordado desde 6 horas. Queria te falar uma coisa que eu acabei de ter. Um sonho agora. Fui dar um cochilo aqui, mas Deus me mostrou que vai acontecer aqui no Brasil. Então a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado porque foi tremendo. Até eu levei um susto. Nesse sonho eu tava no chão. Tava no chão falando assim, não, agora não, agora não. Então, a gente tem que estar preparado, porque o céu vai ficar vermelho aqui. Deus me mostrou. Deus me mostrou. Bom, meu povo, ela nunca teve essas experiências com o Senhor. Ela tá tendo experiência com o Senhor agora, né? Ela tem buscado, né? E ela tem um dom desde 4 aninhos de idade. Ela já é batizada no Espírito Santo desde 4 aninhos, né? Mas como afastou, ficou muitos anos afastada, né? Agora que ela tá voltando sim pro Senhor, tá pegando firme com o Senhor. Eu e meu marido também tem instruído muito ela, né? E nesse dia, meus irmãos, depois ela me ligou, a gente conversou e ela me contou tudo com detalhes, tá? Tudo com detalhes na ligação. Pena que não deu pra gravar a ligação, porque foi pelo WhatsApp, não dá pra gravar. Mas ela tem me falado, né, durante a ligação, muito assustada, a gente chorando muito, muito, muito. Falando que Jesus é lindo, gente, sabe? Tem várias coisas que ela tava falando. E chorando muito, muito emotiva. Porque, gente, não tem como, quando a gente tá sentindo a presença do Senhor, não tem como, meus irmãos, a gente fica parado, a gente chora, a gente pula, a gente sapateia, a gente é uma presença, assim, maravilhosa. É uma presença, assim, surreal. E ela me contou, né, com detalhes, que foi muito rápido, né? Ela foi cochilar. Ela foi cochilar, tirar um cochilinho de 5 minutinhos, que a bebezinha dela tinha voltado a dormir. Ela foi tirar um cochilo. E nisso que ela tirou o cochilo, ela teve essa visão, né? Que ela estava na varanda da casa dela, na lavanderia. E as crianças dela, né? As 3 meninas, as 2 meninas mais velhas, né? Estavam brincando, né? Correndo da sala pro quarto, da quarto pra sala. E ela na lavanderia. E de repente ela olhou pro céu, o céu ficou muito vermelho, mas muito, 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 muito vermelho mesmo. E ela pegou e falou com as meninas assim, vai pro quarto, vai pro quarto. E as crianças foram pro quarto, ela deitou no chão. E falou, Deus, Deus, agora não. Tal. E ela começou a escutar muito alvoroço. Muitas pessoas gritando, correndo, gente, muitos gritos. E ela falou assim que foi assim, apavorante mesmo. E ela acordou. Assim que ela acordou, ela me mandou esse áudio. Eu compartilhei com vocês. E ela ficou muito assustada, né, meus irmãos? Porque nunca aconteceu isso com ela. Aí ontem ela veio aqui em casa, porque infelizmente, né, depois que a gente tem uma visão, o inimigo ele se levanta, faz gracinha, e ela veio aqui em casa muito desesperada, né, aconteceu algo com ela, e eu acalmei ela, comecei a falar de Jesus, acalmei ela, depois coloquei ali coisas, louvores pra ela ouvir, e ela mudou a feição totalmente, depois foi no culto com a gente de noite. Então, assim, o Senhor falou, né, na palavra que nos últimos dias haveria sinais, né, no sol, na lua, né, no céu, sinais, né? A natureza já está dando sinais, né? Como a gente pode ver, a gente está acontecendo coisas que nunca aconteceu assim tão frequentemente, né? Porque já tem, né, gente? Já existe guerra, já existe fome, já existe doença, mas tá, você vê que nesses últimos tempos tá diferente. Tá diferente. As coisas estão assim, muito, gente, acontecendo com muita frequência. A gente sabe que muitas coisas é agenda, né, gente? É agenda harp, né? Mas não importa, não importa, entendeu? Porque isso já faz parte também do fim dos tempos,
né? Então, assim, o Senhor tem alertado, né? A gente tem visto aí terremotos, né? Muitas guerras, essa Copa, infelizmente, eu não sei vocês, mas eu sinto dentro de mim que essa Copa, ela abriu um portal, assim, tá muito, eu tô sentindo, né, uma atmosfera muito pesada, de verdade mesmo. Eu tenho sentido que essa Copa, ela tá trazendo muitas coisas, as pessoas estão desapercebidas, as pessoas, elas estão desligadas, as pessoas não querem aceitar, né, que Jesus, ele está exposto. Eu falo que Jesus está voltando, as pessoas não gostam, falar, pelo amor de Deus, não fala isso, eu tenho muita coisa pra fazer, mas, gente, Jesus, ele vai voltar, você querendo ou não, ele vai voltar, né, e a tendência é só piorar, meus irmãos, só piorar, porque as coisas não vão melhorar, porque a palavra do Senhor tem que se cumprir, né? E a gente está vivendo ali, né? Na verdade, a gente não está ainda nem no fim do fim. Imagina quando vier mesmo, né? Então, assim, está começando já. Só que, infelizmente, muitos estão dormindo, né? Isso é muito triste, né, meus irmãos? Porque eu creio dentro de mim que Jesus, ele vai voltar nesses tempos assim, que muitos estão desapercebidos. Muitos estão ali atentos a coisas no mundo, igual a Copa, o jogo da Copa. Vamos supor, não tô falando que ele vai voltar agora. Mas Jesus vai pegar muitas surpresas assim, igual nos dias de Noé, né? Muitas pessoas estavam vivendo ali normalmente, não queria saber de Cristo, não queria saber de nada, né? E veio o dilúvio, né? E todo mundo ficou de fora, né? Todo mundo chamava Noé de louco. Igual eu, gente, eu falo mesmo nas minhas redes sociais, falo mesmo. O pastor até fala comigo, né? Que eu desse mesmo cajado, ele fala lá no culto. Falo mesmo, gente, desse cajado mesmo. Tá? Muita gente me exclui, me bloqueia, né? Só porque pro mundo, pros que estão lá fora, a gente é visto como doido. Olha lá o louco, olha o doido. Já tá falando de fim dos tempos, acontecer nada, que já é fim dos tempos. Mas vai ser assim quando Jesus voltar, né? O Senhor tá avisando, o Senhor tem usado as pessoas, gente, que estão lá fora, né? Eu tô vendo muitos influencers que são afastados da presença do Senhor, né? Estão tendo assim visões, sonhos, né? Com arrebatamento, com guerras, com destruições. Sabe, o Senhor, ele tá alertando. Ei, gente, acorda, eu estou prestes a voltar, mas as pessoas não estão nem aí, sabe? Então, assim, vai ser assim a volta de Jesus. Vai pegar muitos de surpresa, igual essa Copa. Aqui em casa, por exemplo, eu não assisto. Não gosto, não perco meu tempo assistindo. Tá? Lógico que eu tenho a blusa do Brasil. Eu tenho, gente, é meu país, eu tenho a blusa e tudo mais. Mas eu não assisto, não gosto. Não vai me acrescentar em nada. Entendeu? Muito pelo contrário, ficar ali vendo um homem correndo atrás de bola e você fica ansioso. Não dá, gente, não dá. Não dá. Entendeu? Só me humilho pra Jesus, só. O homem não. Não dá. Entendeu? Aqui em casa a gente vigia muito no que a gente assiste. Com a novela, dorama também a gente não gosta. Aqui em casa a gente só assiste pregação. Novela só se for novela bíblica da Record, ou passa na Record, né? Outras novelas bíblicas. As coisas do mundo, que a gente sabe que é uma mentira, uma invenção, a gente não assiste. Copa do Mundo eu não assisto, não gosto, tá? Não gosto, porque essa Copa tá muito pesada, eu sinto, eu sei que tá pesado. Mas muitos me chamam de louco, vai me chamar de louco. Mas eu não sei, eu sinto que tem algo mais pra vir durante essa Copa, eu não sei explicar pra vocês, né? Mas muitos vão ser pegos de surpresa, porque olha só, quando as pessoas estão tendo visões, né? A sobrinha do meu marido, ela ficou na dúvida se era um sonho normal ou se era uma visão. Eu expliquei pra ela, né? Eu falei, olha, a gente tem que ter discernimento do que é o sonho e do que é uma visão. Um sonho, você sonha e fica por aquilo. Isso eu falo por experiência, tá? É um sonho qualquer, depois você esquece. A visão não, a visão, você sente dentro de você, você acorda com o seu coração ali queimando, você fica com aquilo ali na cabeça. Então, a visão é diferente. O Senhor, ele fala, ele gosta, o Senhor comigo, pelo menos, ele fala muito durante esse período curto de cochilo. O Senhor vai me mostrar algo, é incrível. É muito real, é como se eu estivesse naquele mundo ali mesmo, como se fosse real mesmo. É assim, é uma coisa incrível. Eu expliquei pra ela, isso que você teve foi uma visão, sim, tá? E ela tem um chamado, gente, na vida dela. Ela tem um chamado, eu falei isso pra ela na sexta-feira, quando foi sexta-noite. Lá na minha igreja, a esposa do pastor, né, missionário, entregou pra ela. Entregou, gente. Então, assim, você vê que o Senhor já está alertando, gente, as coisas acontecendo com muita frequência. A natureza está dando sinais, está gemendo, sabe? Só que, infelizmente, as pessoas estão desapercebidas, né? Então, assim, meus irmãos, a gente tem que cada dia mais se apegar com o Senhor, agarrar com o Senhor, né? Fazer a vontade do Senhor, viver na doutrina do Senhor, né? Porque a doutrina mesmo, a sã doutrina, ela não é usos e costumes, né? Usos e costumes, não é. A sã doutrina mesmo, os ensinamentos que o Senhor deixou para nós seguirmos.
Isso que é sã doutrina. Todos nós nós temos que seguir sã doutrina. Porque, infelizmente, as pessoas hoje em dia misturam muitas coisas, os costumes com sã doutrina, sabe? Não tô pra falar de sã doutrina não, tá? Tô pra falar de fim dos tempos. Mas a sã doutrina é isso, sabe? E a gente tem que seguir aquilo ali, gente, firme e forte, independente de qualquer coisa, porque é só assim pra gente entrar no céu, né? Então, assim, buscar mesmo, é hora de santificar cada dia mais, né? É hora de buscar cada dia mais, né? Independente de qualquer coisa, as lutas, as dificuldades da vida, a gente tem que buscar a presença do Senhor, né? Não deixar com que aquilo venha afetar, né, a nossa vida com o Senhor de intimidade. A gente não pode deixar isso afetar, porque nesses últimos tempos eu tenho percebido que o inimigo ele tem se levantado de uma forma assim muito grande, né? Eu tenho percebido isso comigo, tá? Tem se levantado muito, para dormir é uma batalha muito grande para dormir, né? Durante o dia é uma batalha muito grande. Então, assim, ele tá perseguindo mesmo, né? Tá perseguindo mesmo os que são do Senhor. Ele tá perseguindo mesmo esses últimos tempos, porque quanto mais pessoas ele levar com ele, melhor, né? Porque os que estão lá fora já é dele, infelizmente, né? Então, assim, ele está perseguindo, né, o povo de Deus. Olha quanta coisa está acontecendo dentro das igrejas, quantas inimizades dentro das igrejas, quanta rivalidade dentro das igrejas, quanta coisa acontecendo dentro das igrejas. Então, esse inimigo tem se levantado de uma forma, mas uma forma. Mas quanto mais ele se levanta, mais a gente tem que buscar orar, jejuar, consagrar, subir no monte, fazer sacrifício mesmo para o Senhor. Tem muita gente que fala que hoje em dia não precisa fazer sacrifício, porque Jesus já fez na cruz. Mas, meus irmãos, nós temos sim que fazer sacrifício. Porque dizer que é crente da boca para fora, quando tá tudo bem, né, é muito fácil. E quando vem as lutas, problemas, né, quando vem ali aquela situação que parece que o Senhor está em silêncio, é esse momento que o Senhor vê quem é crente mesmo, quem não é. Então, assim, a gente tá vivendo o fim dos tempos, o inimigo tá aí, ó. Veio pra matar, roubar e destruir. A gente tá vendo. Olha as notícias ruins. Você entra no Instagram, você vê cada coisa terrível. Terrível, que você fica sem acreditar. Tem pessoas idosas que eu conheço que falam: olha, em tantos anos da minha vida eu nunca vi isso, né? Olha quanta coisa tá acontecendo. Então, quem fala que não é fim dos tempos, meus irmãos, é de verdade, viu? Então, assim, é a hora, meus irmãos, é a hora da gente mundo afora aí, ó. Pregar a palavra mesmo pros que estão lá fora. Não é só dentro das igrejas, mas é os que estão lá fora, né, que precisam ouvir uma palavra, que precisam, né, de um abraço. É muito bom, meus irmãos, a gente fazer a obra na rua. A gente vê quantas pessoas estão sedentas, né, pela palavra do Senhor, nos presídios, né? Hoje em dia não se vê mais. Você não vê mais pessoas indo em presídio, em hospital, né, na rua. Hoje em dia não tem mais aquelas vigílias cheias da presença do Senhor. É muito difícil ver uma vigília hoje em dia. Então, assim, buscar o Senhor, meus irmãos, enquanto se pode achar. A porta da graça ainda está aberta. Mas quando ela se fechar, meus irmãos, não adianta. Não adianta bater, espernear. Não vai adiantar mais. Não vai adiantar. E a palavra do Senhor fala que nunca houve e nunca haverá dias como a grande tribulação, meus irmãos. Porque a gente vai passar. A gente não vai passar a grande, totalmente, tribulação, que é a ira do Senhor sendo derramada, né? Mas a gente vai passar a tribulação aqui, né? Pode ser que o Senhor ele tire antes, eu não sei, né? Mas acho que seria muito fácil, né? Os próprios discípulos de Jesus, eles foram perseguidos, torturados, mortos, teve a pior morte, né? Sofreu. Quem somos nós? Por que a gente não passaria por isso, sabe? Então, assim, se agora que tá, né, a gente ainda está livre, pelo menos aqui onde a gente mora, a gente ainda está livre. Vai na rua, vai pregar na casa do irmão, vai pregar lá fora. Se agora já está assim, meus irmãos, a gente está sofrendo uma pressão assim maligna, terrível. Imagina quando vier a tribulação de verdade. Imagina só. Quantos crentes vai desistir no meio do caminho? Então, assim, agora é a hora, gente. É a hora da gente buscar mesmo, de madrugada. Orar de madrugada, meus irmãos. Consagrar nossa vida ao Senhor. Jejuar. Buscar mesmo. Fielmente mesmo. Ser aquele crente quente. Que é isso que o Senhor agrada. Não é um crente morno e frio. É o que é fervoroso mesmo, que é chamado de doido. É isso que o Senhor quer de nós, meus irmãos. Que Jesus está voltando, os sinais estão aí, ó. Os sinais estão aí.
Ainda tem muita água para rolar ainda. Se a gente não estiver firme na rocha, que é Cristo, meus irmãos, a gente não vai suportar. A gente não vai suportar, meus irmãos. Então, olha, meus irmãos, pegar firme com o Senhor. Os que estão lá fora, ainda tem tempo de você voltar. Não deixe para depois, que depois pode não chegar. Depois Jesus pode voltar para você individualmente, né? Que é a morte, gente. A morte, ela não avisa. Ela não avisa. A morte, ela vem assim. Eu tô aqui conversando com vocês, eu não sei, daqui 1 minuto, daqui 5 minutos, Jesus pode voltar para mim. Mas eu creio, eu tenho convicção que eu vou com o Senhor. Eu tive uma experiência dessa semana passada. Tive essa experiência, né? Foi muito pesado, foi muito assim, dolorido. Mas eu estava com o Senhor. O Senhor permitiu eu voltar para testemunhar, contar para vocês. Então assim, eu não entendo. Eu não entendo qual a dificuldade das pessoas em buscar um Deus tão maravilhoso. Eu sei, meus irmãos, que a porta é estreita. Ser crente não é fácil. A porta é muito estreita, vai se estreitando cada dia mais, né? A porta do mundo é larga, né? Muitos estão entrando por ela, infelizmente. Mas no final, meus irmãos, é morte. Então Jesus está às portas, sabe? Você que está afastado dos caminhos do Senhor, o Senhor te espera de braços abertos. Jesus te ama. A igreja te ama, tá bom? Então é isso que eu falo para vocês, meus irmãos. Tá? Os sinais estão aí, Jesus está voltando, né? Para buscar a mim, buscar você. Né? E eu creio que breve, meus irmãos, estaremos com Ele lá na Nova Jerusalém. E vamos ter, meus irmãos, os dons, os frutos do Espírito Santo. Que sem Ele ninguém verá o Senhor também. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém?